Próxima atração no canal 25. Logística em Foco. Logística em Foco. Oferecimento MDC4 Publicidade. Estamos iniciando mais um programa Logística em Foco. Nossa convidada de hoje é a Natália Ruschel, da Lira e Associados Advogados. Natália, obrigado por ter aceito o convite e estar nos ajudando a fazer mais um programa Logística em Foco. Obrigada, Luciano. Boa noite. Agora, para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a Natália, né? Quanto tempo você está nessa área de direito? Como é que você criou essa identidade com a área de comércio exterior? Conta um pouquinho para o nosso telespectador conhecer um pouquinho da tua história, Natália. Bom, eu comecei nessa área de Direito Internacional, Comércio Exterior, desde a faculdade, sempre gostei muito, procurei fazer cursos e seminários, porque na faculdade ela não é tão enfatizada, principalmente na faculdade de Direito, né? E, enfim, aí eu me formei, sempre procurei trabalhar nessa área, fiz alguns cursos de especialização e sempre procurei estar próxima a profissionais que atuam nessa área, porque sempre me foi de muito interesse. Tive a experiência e a oportunidade agora de fazer meu mestrado fora também e alguns estágios lá até para me inteirar, porque acho que é muito importante alguém que gostaria ou quer trabalhar nessa área, que tem essa experiência no exterior para poder trazer ideias e adaptá-las às necessidades do Brasil e tentar colocar o Brasil num patamar tão bom ou melhor do que qualquer outro país aqui. A gente costuma dizer, Natália, que essa questão do comércio exterior no Brasil, ela ganhou uma velocidade muito grande a partir da abertura econômica promovida pelo Fernando Collor de Mello para cá. A gente olhar um pouquinho o comércio exterior lá atrás, quer dizer, era um país fechado, né? Quer dizer, não tinha nenhuma necessidade de se competir globalmente. Aí veio a abertura e aí as coisas já começaram a se acelerar, né? Por isso, de um lado, deixou o país de uma posição sendo obrigado a se tornar mais competitivo, com as empresas tendo que ganhar eficiência, mas por outro lado a gente observa alguns gargalos aqui que nós temos, principalmente na área do comércio exterior. O Alexandre esteve conosco no programa anterior, a gente discutiu um pouquinho essa questão de mão de obra. Como é que você avalia hoje o segmento de comércio exterior, Natália? Tirando um pouquinho essa questão de mão de obra que a gente debateu um pouquinho no programa anterior, mas trazendo um pouco mais para essa questão de burocratização, dessas coisas que me parece que são mais lentas aqui no Brasil. Como é que isso vem, e se é que vem melhorando no Brasil, e até quando esse excesso que a gente tem de leis, de regulamentação, isso vem atrapalhando o desenvolvimento e o crescimento dos nossos empresários frente ao mercado global? Olha, eu acredito que o país burocrático que nós temos, ele obviamente reflete na área logística, reflete no dia a dia de qualquer tipo de trabalhador, seja na área de comércio exterior ou qualquer outra área, e dificulta um pouco aqueles que gostariam de trabalhar de acordo com a lei. Mas, ao mesmo tempo, se o país é burocrático e se exige que seja tudo documentado, é porque existe, às vezes, um pouco uma defasagem, uma falta de credibilidade entre as pessoas. Então, nós pagamos por não nos adequarmos à lei e muitas vezes por pessoas que, às vezes, são desonestas ou que não querem fazer da forma correta. E voltando, né, a gente segue o programa, como a Lira falou, ou como o Luciano tinha falado, questão de corrupção, enfim. Às vezes o fato de existirem pessoas que querem desviar da lei faz ter que amarrar várias coisas em vários lugares, exigir vários documentos para ter certeza de que aquilo tem base, tem fundamento, então precisa de cópia disso, cópia daquilo, provar tudo, né, porque não pode contar com a palavra das pessoas. Então isso também reflete um pouco da cultura. Tem outras culturas, por exemplo, a cultura anglo-saxã é muito baseada na prática, em resolver cada problema é um problema, mas baseado no que na prática é menos documental, um pouco menos burocrático. Por quê? Porque tem muita questão cultural. Agora, é óbvio que o governo brasileiro
ele sempre foi muito carregado de medidas e de detalhes, de regras burocráticas e de tributação muito pesada. E então, assim, é uma questão que o setor privado tem que cumprir a lei, mas ao mesmo tempo tem que estar ciente de que pode mudar e que não é uma coisa inatingível, e que a partir do momento que estiver ciente das leis que existam e quais são os problemas dessas leis, também sugerir mudanças, porque também tem muita gente no governo que gostaria de colaborar com o setor privado, gostaria que as coisas funcionassem. Tem outras pessoas que têm uma mentalidade diferente, que já gostariam de arrecadar, como, né, várias pessoas sabem que existem os dois tipos de pessoas em todos os lugares. Então as pessoas, está na hora do setor privado, em cooperação com aqueles que estão afim do setor público, tentar mudar. E isso é uma coisa que a gente vê muito, por exemplo, no exterior, né? Então não é um mito uma cooperação entre o setor público e privado, é uma necessidade. Então, e não é uma coisa inatingível, e não quer dizer tráfico de influência ou nada, é uma cooperação honesta, uma cooperação transparente e que qualquer cidadão pode participar e não um cidadão exclusivo, que tem mais poder ou menos, né? Então, se for feito de uma maneira transparente, um fórum de discussão, onde todos tenham as mesmas oportunidades de sugerir e participar, é uma coisa muito válida e tem que ter a participação, né? Então, só dessa forma, as empresas vão poder se adaptar à realidade que existe e mudar a realidade que existe também. Tá, e pegando esse gancho da burocratização, da legislação, quer dizer, é importante as empresas poderem contar com escritórios especializados, que é o caso da Lyra, né? Como é que vocês atuam hoje, para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a especialidade de vocês lá na Lyra, Natália? Então, a Lyra, nesse contexto, é como se fosse um facilitador desse elo, dessa cooperação e dessas empresas que gostariam e que querem se regularizar. Então, por exemplo, a Lyra e Associados, ela trabalha em vários ramos. Ela tem o jurídico corporativo, que é dar assessoria a indústrias, empresas de qualquer ramo, a manterem um dia a dia regular e lidar com problemas dinâmicos do dia a dia que envolvam qualquer tipo de serviço jurídico, né? Desde contratos até um problema mais complexo tributário, de comércio exterior, gestão fiscal, societário, enfim. Qualquer tipo de problema que envolva um serviço jurídico. E não só contencioso, mas, aliás, muito mais preventivo, porque o fato de poder evitar um problema é um benefício muito maior, não só para a regularidade daquela empresa, como também financeiro e até de credibilidade, né? Então, no longo prazo, a melhor opção que as pessoas, as empresas e qualquer setor industrial tem é evitar problemas. Então, o jurídico corporativo tem muito nesse sentido, acompanhamento regular. Temos também a gestão fiscal, que é também gerenciar todos os problemas que podem ter fiscais e problemas urgentes também, que às vezes não dá para evitar tudo, riscos, e muitas empresas às vezes têm problemas de CND, urgências, então tudo isso também tem. Tem tributário aduaneiro, que até como começou o escritório como é mais forte, comércio exterior, por onde o escritório se destaca, inclusive entre os 500 melhores do Brasil, até foi indicado pela revista Análise Editorial. Então, também sabe muito bem do dia a dia, lida com todos os problemas urgentes, emergentes e preventivos de comércio exterior, societário também, e comércio internacional, que é uma área que a gente está querendo ampliar, que tem muita relação com o comércio exterior, mas não é a mesma coisa que o comércio exterior, né? Então, trata de contratos internacionais, de atrair investimentos para o país, de internacionalizar empresas brasileiras no exterior, e que, na verdade, é uma forma de horizontalizar os serviços. Então, uma empresa, por exemplo, que gostaria de investir no Brasil, ela vai precisar de direito societário para se instalar no Brasil, vai precisar de um planejamento tributário, vai precisar de uma orientação em comércio exterior, tributário aduaneiro, gestão fiscal, para se constituir já de uma forma regular e evitar problemas futuros, né? Então, a Lyra e Associados, nesse contexto, ela tem um serviço que é muito completo. Então, se a pessoa, por exemplo, está interessada em se internacionalizar, ou se é um estrangeiro que está interessado em se instalar no Brasil, ou qualquer empresa multinacional ou ainda brasileira que esteja interessada em expandir seus negócios ou simplesmente regularizar e estar dentro da lei,
pode contar com esse tipo de serviço da Lira, que vai desde uma assessoria num simples contrato, ou normas trabalhistas, que também fazem parte do jurídico corporativo, até internacionalizar a empresa para a Europa, África do Sul, Índia ou qualquer outro país e mercado que ela tenha ou veja que tem interesse. Agora, como é que está o empresariado, Natália? A gente, normalmente, o empresário não gosta muito de lidar com essa questão de legislação, tributação. Como é que isso está hoje no meio corporativo? Os empresários, eles estão mais conscientes da necessidade e da importância dele ter um planejamento, por exemplo, tributário na sua empresa, ou ainda continua essa versão, só vai para o escritório quando tem problema, ou já tem algum posicionamento mais preventivo hoje? Olha, é um pouco complexo, porque às vezes a pessoa, os empresários na ânsia de aproveitar, porque querendo ou não, apesar da gente ouvir muito da crise que está vindo, enfim, tem muito investimento acontecendo. Ainda não, a gente sente a crise de uma certa maneira, mas as coisas ainda estão acontecendo. Muito investimento, muita procura, muitas fusões, aquisições, importações, exportações, enfim. O mercado está aquecido. E quando as coisas estão acontecendo enfim, às vezes quando as empresas estão lucrando, elas às vezes se esquecem de ver o lado que ainda não está redondinho, né? Então, ainda é difícil, por exemplo, tem muito cliente que gosta de regularidade, temos vários clientes mensalistas que vão consultando preventivamente a cada negócio, eles consultam antes, com antecedência para evitar problemas. Mas também temos muita gente que bate lá na porta já com um auto de infração milionário e fala, pelo amor de Deus, quero liberar isso ou quero me resolver. Então, tem as duas coisas. A gente vê que o pessoal está com um pouco mais de consciência, pensando um pouco mais a longo prazo em termos jurídicos, serviços jurídicos, mas ainda assim acho que prevalece um pouco mais as decisões, elas ainda têm um fator mais financeiro, como de qualquer empresa, que sempre a decisão é muito mais financeira e mercadológica, assim, o mercado está aquecido, então às vezes as questões jurídicas ficam um pouco de lado, no sentido de regularidade, enfim. E quando a empresa não está passando por um período bom, aí o problema às vezes é que a pessoa não gostaria de investir porque não está num momento bom, né? Então, para regularizar. Então, fica complicado aí, é uma questão cultural. Eu acho que assim, o momento é agora, as pessoas têm verba para investir, estão no mercado, o mercado está aquecido, então aproveita e já faz as coisas direito, né? Aproveita que tem esse fôlego agora para investir numa coisa que daqui no longo prazo vai fazer muita diferença e toda a diferença, porque não é diferença só para a empresa. A empresa, se é uma empresa, por exemplo, que vai se internacionalizar, ou se vê a possibilidade no futuro próximo de se internacionalizar, é a possibilidade dessa empresa ter uma boa imagem, uma credibilidade no mercado internacional. Porque governos de outros países exigem, por exemplo, o governo dos Estados Unidos tem uma lei, né, tem um ato contra a corrupção que qualquer empresa tem responsabilidade objetiva por atos de corrupção ou por ilegalidades fiscais, enfim. Então, uma empresa que vai se internacionalizar para os Estados Unidos ou para a África do Sul, enfim, tem que ter essa mentalidade a longo prazo de evitar problemas e de se planejar com serviços jurídicos para evitar qualquer tipo ou diminuir os riscos, né? E já está preparada para sair do país de uma forma que seja competitiva não só nos seus produtos, mas nos seus procedimentos internos. Tá bom, Natália, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto com a Natália Ruschel, que é da Lira e Associados Advogados. Nós voltamos um instante. Especializada em locação. A SAF Empilhadeiras conta com oficina equipada, técnicos altamente qualificados e constante atualização da frota, garantindo equipamentos e atendimento de qualidade. Locação, uma boa alternativa para quem não quer ter problemas com a sua movimentação de materiais, devido a manutenção inesperadas, alto custo de investimento e administração de peças e manutenção. São inúmeras as vantagens. Venha conhecer melhor essa opção. SAF Empilhadeiras, garantia de bom atendimento e qualidade de equipamentos. SAF Empilhadeiras, 4584-1171.
Estamos de volta. Nossa convidada de hoje é a Natália Ruschel, da Lira e Associados Advogados. Natália, eu estava fiz o dever de casa, né? Eu entrei no site da Lira, vi lá o teu perfil e eu vi que você fez um mestrado lá na Suíça, né? E você inclusive teve uma passagem pela OMC. Conta um pouquinho para os nossos telespectadores essa tua experiência e como é que você está trazendo essa tua experiência lá da Suíça, esse estudo, esse mestrado internacional que você fez para a Lira e como é que a Lira tem oferecido isso para o mercado hoje aqui no Brasil? Bom, a experiência que eu tive foi então um mestrado em Direito Internacional e Economia em Berna, na capital da Suíça. E após, é um mestrado que enfatizou muito a relação entre direito e economia. Então, como a economia sim tem influência nas normas e as normas devem até se adaptar a decisões econômicas, interesses econômicos e vice-versa, né? A economia também deve ser regulamentada por decisões de direito e não simplesmente pela mão invisível, enfim. Tem vários equilíbrios que devem existir entre direito e economia, então esse mestrado enfatizou, foi muito útil e aí depois, logo após eu tive a oportunidade de trabalhar um tempinho na missão na delegação do governo brasileiro em Genebra, perante a OMC, e concluído esse estágio com o governo brasileiro, eu tive a oportunidade de trabalhar no Legal Affairs Division, que é o setor jurídico da Organização Mundial do Comércio, a OMC. E essa experiência foi muito interessante para descobrir como é importante e como tem influência, sim, as normas internacionais da OMC no direito e economia nacionais aqui do Brasil, e vice-versa, como as decisões políticas e econômicas do Brasil podem influenciar no mercado internacional e nas normas da OMC. Então, ao retornar ao Brasil, acredito que a ênfase que a gente vai dar e tem dado, até por meio da Lira e Associados, os serviços que nós prestamos, é de mostrar que o sistema internacional, ele não é inalcançável. Qualquer pequena, média e grande empresa pode fazer uso do sistema internacional para, por exemplo, abrir um mercado, né? Então, no caso da BIPEX, da Associação Brasileira da Indústria de Carne Suína, enfim, e tudo mais, por exemplo, que está querendo abrir mercado para a África do Sul, que há muito tempo vem limitando as exportações brasileiras à África do Sul alegando questões sanitárias e fitossanitárias, que por muitos é considerada infundada, já que foi comprovado já por muitas vezes e muito tempo já que não existe nenhum problema sanitário com a carne suína brasileira. Então essas questões, por exemplo, associações de classes e de indústrias podem fazer valer os seus direitos perante o governo. E o governo tem se mobilizado justamente para buscar os interesses dessas associações brasileiras, da indústria nacional, para saber quais são os interesses que ele, governo, leva ao sistema internacional, né? Como representante do povo brasileiro e da indústria nacional. Então, o setor automotivo, carne, commodities, soja, enfim, qualquer setor nacional, o setor de calçado, o setor calçadista também tem representação, poderia ter uma representação no exterior por parte do governo, ou qualquer outro mercado inovador que quer se expandir, ou empresa que quer se internacionalizar e, por exemplo, ver ali um pequeno procedimento na aduana do país que seria um importador, que não parece adequado ou parece meio infundado, como uma maneira só de bloquear a entrada de um produto brasileiro naquele mercado, ele pode se fazer valer de seus direitos e ir até o governo e por meio de sua entidade de classe, associação, ou mesmo pelo Ministério das Relações Exteriores, que vem expandindo, né, a sua atuação em comércio exterior, e por meio do DPR, que é o Departamento de Promoção Comercial do Ministério das Relações Exteriores, tem inúmeras atividades na colaboração de internacionalização de empresas, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior também. Então o governo ele tem se mobilizado para tentar buscar esses anseios da indústria nacional e até ter legitimidade perante outros países na Organização Mundial do Comércio para defender os interesses nacionais do Brasil. Porque se a empresa brasileira não está preparada, não conhece os seus direitos perante o sistema internacional, até para o governo justificar certas ações perante outros membros do OMC é mais complexo. Porque ele fala assim, não, a minha empresa nacional tem interesse nisso, eles querem abrir mercado.
Então precisa a indústria se mobilizar e perceber que não é inatingível, inalcançável. Qualquer interesse brasileiro de qualquer empresa pode ser levado ao governo e o governo vai tratar daquele assunto em cooperação com o setor privado, que tem que alimentar de todas as informações possíveis, para que o governo leve para a África do Sul, para a Europa, para o Canadá, como já levou várias vezes. O Brasil, ele é acho que, se não me engano, ele é o 4º maior usuário do sistema de solução de controvérsias do OMC. O que é o sistema de solução de controvérsias? O governo brasileiro se sente prejudicado por qualquer medida de algum outro governo, que também é membro da OMC, que seja considerada desleal ou contra as normas do OMC, então o governo brasileiro pode ser, de uma forma contenciosa ou só negociando, de uma forma política, não precisa nem ter um contencioso, negociar os direitos entre os governos para passar a respeitar, abrir aquele mercado. Então já teve, por exemplo, o caso da Embraer e Bombardier, que eram financiamentos que o governo canadense fornecia para a empresa Bombardier, que eram considerados proibidos, esses financiamentos de acordo com as normas internacionais. Então a competitividade da Embraer era prejudicada. Enfim, no âmbito da OMC, esse assunto foi resolvido, o subsídio foi diminuído, adequado às normas, e a Embraer passou a ter condições iguais de competitividade com a Bombardier. A Embraer é uma das empresas maiores, mais competitivas no mercado internacional de jatos de pequeno porte, uma empresa brasileira, e foi demandar os seus direitos. Frangos, já teve casos sobre frangos também, né? A empresa da indústria brasileira nessa área também é muito representativa, muito grande, já foi até a OMC representar os seus direitos. A indústria calçadista também, né? Não em questões formais, em questões de negociação, políticas paralelas, sem precisar usar o órgão de controvérsias. Então, o cotton, o algodão, a indústria algodoeira brasileira também já defendeu seus interesses. Então, são vários setores industriais ou qualquer setor industrial brasileiro que pode ter seu interesse representado pelo governo brasileiro, seja de forma política, negociando alternativas de formas paralelas, seja dentro do sistema de controvérsias do OMC. Isso ainda é um pouco desconhecido, né? Então, o empresário às vezes vê essas decisões, por exemplo, a Dilma que vem viajando por vários países negociando, parece uma coisa tão distante daquele empresário, principalmente pequenos e médios empresários que às vezes não veem a possibilidade de internacionalizar a sua empresa. Mas o objetivo da Lira é justamente isso, é facilitar, ser um facilitador desse contato de forma técnica, né? Então chegar e falar assim, não, empresário, vocês podem fazer isso e isso, vocês têm condições de abrir esse mercado porque essa medida ela não é leal, ou essa medida ela não está de acordo com normas internacionais. Então, dá um suporte todo técnico para que haja uma negociação depois entre a empresa e o governo sim, representando a indústria nacional perante outros governos, possa ajudar e colaborar na abertura de mercado. Eu acho que essa questão de desmistificar que importar ou exportar é coisa para grande é importante, né, Natália? Que hoje você não tem mais barreira para você vender ou comprar do mundo todo, né? Eu acho que isso é importante deixar isso claro, porque às vezes as pessoas pensam que exportar ou importar é coisa só para grandes empresas. Isso não é verdade. Nós, como pessoas físicas, nós podemos comprar qualquer coisa de qualquer localidade do mundo, né? Eu acho que isso que é importante a gente quebrar esse paradigma de achar que você falar de comércio exterior, você está falando só de empresas grandes, né, Natália? Exatamente. Por exemplo, qualquer empreendedor que queira ter o seu, por exemplo, empório e vender coisas que são importadas, enfim, ou até expandir os seus negócios e abrir um pequeno comércio, seja na Europa, na África do Sul, na Índia, na China, nos Estados Unidos, é claro que existe toda uma análise de estratégia comercial, enfim, mas a partir do momento que você se sente preparado para fazer isso, não existe nenhuma limitação legal e, enfim, o limite é o mundo inteiro e a partir do momento que tem essa vontade de se internacionalizar, qualquer pessoa, física ou jurídica, pode ter, de acordo com a lei, se habilitar no radar, importar coisas, enfim, exportar. E a Lira está aqui para isso, para ajudar desde aquele pequeno empreendedor ou até pessoa física que deseja fazer uma importação de qualquer produto para uso pessoal ou para uso, enfim, pessoa jurídica para uso comercial.
até aquela empresa grande, brasileira e competitiva que quer entrar no mercado europeu, no continente africano, né? Enfim, eu acho que não existe mais barreiras. A gente está num mundo que qualquer decisão que a gente tome local, ela pode sim virar global. E da mesma forma, qualquer coisa que aconteça em qualquer outro continente pode sim afetar o nosso dia a dia. E está na hora da gente parar de pensar nisso como uma via só, prejudicial. Está na hora de a gente tirar proveito dessa globalização para nós mesmos termos ideia que não há limites mais e que a partir do momento que a gente tem um negócio regularizado no Brasil e que tem potencial de crescimento, é só uma questão de buscar a pessoa que possa te orientar, ou qualquer pessoa que possa orientar estrategicamente, comercialmente e juridicamente, para fazer acontecer, né? Então... Tá bom, Natália, eu vou dar um dever de casa para você. Você leve para o Alexandre lá da Lira, talvez uma proposta de a gente tentar inserir uma participação de vocês no programa Logística em Foco, no sentido de, primeiro, disseminar essa questão de que importar é coisa para grande, e mesmo de uma forma gratuita poder oferecer para os nossos telespectadores alguma orientação jurídica sobre a área do comércio exterior. Então fica lá o assunto para vocês debaterem internamente, se vocês acharem conveniente, o programa está à disposição, para a gente criar dentro do programa um espaço para que a gente possa criar uma interatividade com os nossos telespectadores e de alguma forma poder contribuir aí nessa questão de ser um facilitador também o programa Logística em Foco para levar um melhor entendimento para as pessoas que querem importar ou querem exportar. Obrigado pela tua simpatia, pela tua presença, parabéns aí por toda a tua carreira, principalmente no ramo acadêmico, e o programa fica à disposição de você. Quando você quiser voltar a trazer as novidades da Lira, estamos de portas abertas. Eu que agradeço, Luciano, muito obrigada, foi uma satisfação estar aqui e, enfim, eu vou passar, pode deixar o recado e espero poder colaborar então para facilitar de alguma forma a exportação de pequenas, médias ou grandes empresas aí. Muito obrigado, Natália. Estamos encerrando mais um programa Logística em Foco. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Logística em Foco. Oferecimento MDC4 Publicidade.